Ora, muito boa tarde, bem-vindos a todos, mais uma vez. Conseguiram chegar aqui. Se estão em Portugal, devem estar a meio de muita chuva e, portanto, hoje tem sido difícil as pessoas chegarem a horas aos sítios e, portanto, conseguiram estar aqui neste momento de início de sessão. Uma coisa que nos podemos perguntar de vez em quando no nosso dia a dia, só como uma forma de lembrete, mas também como uma forma de parar a mente e para a mente voltar a olhar para o momento presente, é perguntarmos onde está o nosso centro. E isto não é uma pergunta para ter uma resposta, mas é uma pergunta para voltarmos a ele, caso não estejamos estabelecidos no nosso centro. Estas pequenas dicas que damos à nossa mente são. Nós podemos dizer que são truques, nós podemos dizer que são manhas, mas são formas de fazer com que a mente pare um segundo. Estas é quase como no budismo Zen temos os koans, que são perguntas que não têm resposta, digamos assim, mas por não terem resposta fazem a mente parar naquele momento. Esta poderá ter uma resposta, o nosso centro, um, mas é uma forma da mente também ser apanhada distraída. Um, e imediatamente há um voltar, há um reconectar com um centro, seja ele qual for. Nós podemos dizer quando estamos no momento presente ou quando estamos presentes. E isto é uma boa prática mesmo em meditação. Podemos perguntar se estamos presentes no corpo ou estamos presentes na mente. Uma resposta não é certa, a outra não é errada. É uma forma de saber o que está a acontecer. O que está a acontecer. Temos esta questão de que o estar no presente às vezes parece um bocadinho, pode parecer um bocadinho vago. O que é isto de estar no presente? E podemos colocar a questão como saber o que está a acontecer. Sabemos como é que está a nossa mente neste momento, sabemos como é que está o nosso corpo, e simplesmente colocar a questão dessa forma faz com que a nossa mente se habitue a saber exatamente o momento presente. Então temos que aplicar estas formas, estes truques para que a mente seja apanhada de uma forma desprevenida. Não estamos aqui a combater nenhum inimigo, a mente não é nenhum inimigo, obviamente. A mente é uma ferramenta muito, muito útil, através da qual se faz o caminho, sem dúvida. É como quando vamos de viagem. Podemos ir a pé, podemos ir de carro, e se somos de carro, é o carro que nos faz chegar ao destino. É com o carro que fazemos a viagem. E, portanto, temos que cuidar da mente, temos que cuidar do carro. Temos que os manter em boas condições e temos que apanhá-los nas curvas, os dois, para mantê-los em segurança e seguir em frente. E portanto é desta forma que às vezes temos que lidar com a nossa mente, de uma forma destacada. Olhar para ela, percebê-la e a partir desse momento já sabem, não estamos na identificação com ela ou tanto na identificação com ela, mas estamos numa relação, estamos a relacionar-nos com ela, com a mente, de uma forma astuta, de uma forma hábil, de uma forma que ajudamos o processo. Isto é interessante também quando colocamos a questão de uma forma mais profunda, de outro ponto, que é, na verdade, quando há uma dada altura que já não há caminhante a fazer o caminho. Existe simplesmente o caminho. E nessa altura, quando já nos fundimos com o caminho, já não somos a pessoa a caminhar, somos o caminhar, o caminho, um, tudo um. Vamos então dar início à nossa sessão de meditação. Estamos presentes no corpo, estamos presentes na mente, estamos presentes
Conhecemos o nosso estado mental neste momento. Se ainda há um zoom das conversas anteriores ou do que fizemos antes. Se acabamos de desligar o telemóvel no momento anterior, ainda há uma interferência, digamos assim, ainda perdura alguma informação. Vamos deixando ir. Com esta vontade de estarmos libertos, de estarmos presentes, de estarmos despertos, consciência desperta. Sentimos o corpo aqui sentado neste espaço. Sentimos se há tensões nos ombros, nas costas, no pescoço, nas pernas, nos tornozelos, descontraímos. Sabemos que desejamos o bem a nós próprios. Sabemos que desejamos o bem a todos os seres, sem exceção. Conscientes da sensação na planta dos pés, detemo-nos aí um pouco. Sensação, planta dos pés. A mente foge, tem tendência para fugir. Trazemos-lo de volta. Os dedos dos pés, peito dos pés, calcanhar. Conscientes do momento. Tornozelos. Barriga das pernas, canelas, joelhos, parte de trás dos joelhos, conscientes. Desejamos o bem a esta forma de vida, a todas as formas de vida, à vida.
parte de cima das pernas, pressão da almofada ou da cadeira, nossa zona abdominal, nossa barriga, sensação no interior. Passamos para a coluna vertebral, como que atravessando, cóccix, as vértebras, subindo, subindo, subindo pelas costas. Sensação das omoplatas, sensação dos ombros, do pescoço, da nuca, caixa craniana como um todo, nosso rosto, nossa testa. Sensação no interior dos olhos, sensação no interior da boca, nosso queixo. Sensação de sorriso sereno. Elevamos a mente. Sensação de bem-querença. De evolução, de elevação. Desejar o bem a esta forma de vida que se cumpra, que se realize, que se liberte. Sensação nos braços, os cotovelos descontraindo, nos antebraços, nos pulsos, nas costas das mãos, ponta dos dedos, palma das mãos. Nosso coração, caixa torácica, dar um pulinho lá dentro.
Subimos do coração ao alto da cabeça, sensação nessa área. E ficamos agora com a respiração por alguns momentos, conscientes das inspirações, conscientes das expirações. É o vosso tempo. Se a mente se dispersar, podemos imaginar a respiração com cor, entrar pelas narinas, encher o corpo, a caixa torácica, sair novamente.
podemos nos relembrar de algo sobre o qual temos gratidão. Cultivar essa gratidão no nosso coração, esse sentimento de gratidão. Conscientes da respiração. Sensação do corpo a respirar como um todo. A respiração, o oxigênio, a vida, a energia a levar, a espalhar-se por todo o corpo, à cabeça, aos braços, às pernas. Consciência do espaço à volta do corpo, à volta da cabeça. Mantemos a nossa atenção aí, pelo momento, nesse espaço. Um espaço mais ao largo, no quarto, na sala, por cima da sala, ao redor da sala, ao redor da casa, do prédio, por cima do prédio. Um espaço mais além, mais acima, mais ao lado, mais atrás, mais à frente. Um espaço sobre a cidade, a vila, a montanha, o país, o mar, o espaço. Desejando que a paz permeie esse espaço, que o amor permeie esse espaço. Espaço à volta da casa, espaço dentro do quarto,
espaço à nossa volta, espaço dentro de nós, espaço. Conscientes da respiração, corpo aqui sentado, altos da cabeça, planta dos pés. Aquilo de que nos lembramos, não é? O que é que nós transportamos na mente e no coração a cada momento? Para onde é que a nossa atenção vai? O que é que cultivamos a cada momento? Quando temos provavelmente algumas coisas, muitas coisas pelas quais somos gratos, mas é por vezes um sentimento que não nos lembramos de trazer à tona. Para algumas pessoas é muito natural, está sempre à superfície, vivem em gratidão e, portanto, isso traz um bem-estar muito natural. É um bocadinho o reconhecimento de que para nos mantermos vivos, para termos uma vida, um corpo, uma mente, há muitos fatores nessa interdependência para nos mantermos desta forma, para fazermos um caminho, para termos uma vida, para crescermos, para sermos adultos, para termos filhos, para termos netos, para termos profissões, para sermos reformados, para estudarmos, para aprendermos, para crescermos. Há muitas energias que contribuem naturalmente para isso. Há muita gente que cultiva comida, temos pais que nos deram vida, ou tivemos pais que nos deram vida, temos todas as pessoas que tomaram conta de nós, todos os nossos professores, todos os nossos amigos, os nossos filhos que também nos ajudaram a ter força de vida muitas vezes. Portanto, temos muitos sentimentos, muitas razões para sentirmos gratidão. Às vezes as pessoas também se sentem mal por não sentirem gratidão quando acham que deviam sentir gratidão, mas sentem-se ingratas e depois sentem-se culpadas. Não é uma obrigatoriedade, é algo que nos traz bem-estar, que é sensato, digamos assim, porque temos razões para estarmos gratos realmente. Mas é algo no qual nos temos que nos relembrar por vezes. A atenção vai para aquilo que não está bem, naturalmente vai, isso não é uma deficiência nossa. Aquilo que não está bem é aquilo que precisa de atenção, mas muitas vezes somos encolados na emoção do que não está bem, e essa é uma meada que temos que nos saber desenliar, e por vezes desenliamos reparando no todo ou nas coisas que também estão bem, para dar uma perspectiva, porque senão ficamos no meio do novelo, e no meio do novelo não conseguimos sair. E, portanto, não vamos culpabilizar nada, nem ninguém, não nos vamos culpabilizar nós próprios, não vamos pensar, estou no meio de uma nuvem nublada, a culpa é minha, a culpa é dos outros, a culpa é de quem for. Vamos
nos relembrar daquilo que temos, que estamos gratos e começar a desenliar o novelo, bocadinho a bocadinho. E dessa forma dando mais perspectiva, para conseguirmos ir pelo menos para o lado de fora do novelo. Nós temos muitas formas de dar a volta à nossa mente, como estávamos a dizer no início, e é bom nós temos nos lembrarmos de algumas para podermos fazer viragens ao longo do nosso dia. Muitas vezes somos levados pelos nossos pensamentos de uma forma quase frenética, e depois, como temos os nossos pensamentos e também temos as interações das outras pessoas, ainda somos mais levados nesse frenesim, e depois temos o frenesim do mundo, e se abrimos o telemóvel e a televisão é uma desgraça. Então temos que ter muito cuidado nessa forma de gerir a nossa vida, a nossa informação, e os nossos pensamentos e emoções. Por isso é que estes lembretes são importantes. Lembro-me, talvez tenha falado disto recentemente, mas lembro de um sutra que um dos assistentes do Buda pede para fazer meditação, para estar em silêncio. E o Buda diz que não acha bem, que não acha boa altura. Ele pede para ir para um sítio isolado, numas montanhas. Venerável Megya. E o Buda resiste, digamos assim, à ideia dele ir, ou tenta dissuadi-lo. Mas como nas histórias budistas, ele pede 3 vezes e o Buda diz que sim, e ele vai. Então é muito tormentado por questões, por dúvidas, por demónios mentais, por desejos sensuais, por desejos de todos os tipos, e tem um tempo terrível. Tem um tempo terrível. Então foi-lhe dada a situação que ele queria, ele vai para o alto da montanha, tem todas as condições exteriores possíveis e imaginárias que quase não temos nos nossos dias, porque se calhar não passavam aviões e não havia interferências de radares e interferências de telemóveis e antenas e etc. Mas foi um tormento para o venerável Megya. Então ele volta e diz ao Buda: olha, foi terrível. Foi terrível. Realmente se calhar aprendi muito pouco, não percebo o que é que está a acontecer, etc. E o Buda diz: pois, foi terrível porque neste caso não é só fazer meditação, é para ir num sentido de retiro, não é? Para estares isolado, para estares em retiro, tens que estar minimamente purificado, tens de ter a mente minimamente purificada, no sentido de cultivar sentimentos e pensamentos elevados. Então o que o Buda lhe aconselhou foi meta, de desenvolver compaixão, desenvolver aceitação, desenvolver a elevação de pensamentos, desenvolver a elevação das emoções, trabalhar muito nesses campos, para depois então estar realmente apto, digamos assim, a usufruir de uma experiência de retiro. Isto também vem às vezes na continuação desta questão que muitas vezes as pessoas esperam por uma altura de retiro, ou pela meditação do fim do dia, ou pela meditação da manhã, para terem um momento de paz e estarem bem. Mas é claro que tudo o que nós construímos até esse momento conta, não é? E depois há aqui outra questão. Nós temos isto desta forma, de uma forma mais óbvia, mas de uma forma menos óbvia, se calhar fazemos isso com o fim de semana, não é? Estamos desejosos do fim de semana para estarmos em paz, para termos espaço, etc. Mas não cultivamos realmente a nossa mente no momento presente a cada altura, chegamos ao fim de semana e a mente está cheia. Então passamos o fim de semana a despejar a mente. E às vezes não despejamos porque ainda pomos mais informação para dentro. E chegamos à segunda-feira e não descansamos tanto, ou não nos libertarmos tanto, não fizemos que é o melhor uso. Então é este contínuo. Isto também é bom agora para o inverno, não é? Para esta época mais escura do ano. É bom termos atenção a isso, porque não temos aquele bom tempo do verão, aquelas noites que podemos sair e gostar da noite, podemos passar férias, podemos ir à praia, podemos ir ao campo, ter um bom oxigênio. Às vezes não dá, no inverno, temos que ficar mais retidos e contidos em casa, que não é mau em si, mas tem uma certa gestão. E portanto temos que ter este cuidado, digamos assim, mais ainda dobrado, de certa forma, porque há altura que as pessoas ficam mais deprimidas, etc. E portanto temos que levar todas as coisas em atenção para nos mantermos na moto de cima. Não sei se alguém tem alguma questão, estejam à vontade para pôr no chat. Alguém fez alguma questão algures sobre Samatha e Samadhi?
Então, um bocadinho, o que é que estas coisas querem dizer? Então, como sabem, Samatha normalmente traduz por meditação de acalmia ou de concentração, de apaziguamento da mente. Muitas vezes é apresentada versus Vipassana, que é mais de investigação, de insight, de compreensão, de realização. Portanto, uma meditação mais ativa, mais introspectiva, de certa forma. Na verdade, quanto mais se pratica, mais estas duas vertentes vão ficando interligadas e muitas vezes pratica-se, se não vou dizer ao mesmo tempo, é quase em simultâneo, porque uma coisa leva à outra. E, portanto, esta diferenciação, esta distinção que se faz de forma cada vez mais demarcada por causa que temos os mídias, portanto, a informação corre muito nos mídias e pessoa para pessoa, às vezes nem sempre é feliz, nem sempre ajuda. Mas pronto, tendo desta vertente do samatha, o que é que isso significa? E muitas vezes as pessoas confundem samatha e samadhi. Samadhi é realmente também, podemos dizer, concentração, mas samadhi é mais o resultado. E samatha é o processo de calmia mental, é o processo de apaziguação mental, de apaziguamento mental. E, portanto, o resultado disso, naturalmente, é samadhi. A concentração é um momento mais congregada, digamos assim, um momento menos dispersa. Claro que depois isso evolui para outros estados, né? Os estados de concentração mais avançada, que são chamados de jhanas. Noutras vertentes são os dhyanas, e também o dhyana também é uma palavra usada para meditação. E mais uma vez é importante termos a intenção aos termos aqui, porque a palavra jhana é muitas vezes empregue, mesmo nos sutras, para falar sobre meditação, simplesmente. Porque é como dizer meditação, concentração, apaziguamento, acalmia mental. E, portanto, tal como nos dias de hoje, as palavras em Pali são muitas vezes usadas para definir coisas semelhantes, mas que não são a mesma. Portanto, nem sempre que ouvimos a palavra ou que lemos a palavra jhana nos sutras se refere a um estado elevado de concentração. Às vezes refere-se simplesmente à meditação, outras vezes refere-se a um estado elevado de concentração. Tens a vontade de perguntar qualquer coisa sobre isto ou sobre outra temática? Uma, uma outra vertente que temos que. Às vezes sempre queremos desenvolver sabedoria e às vezes temos um coração muito bom, temos um coração com muita compaixão e temos a nossa inteligência, temos a nossa capacidade de lidar com as coisas e com as pessoas, mas às vezes parece que há uma pedra no sapato, às vezes há algo que não avança. Então é muito interessante olharmos, porque também podemos ter uma mente que julga muito, que julga muito os outros e que julgamos a nós próprios. E é interessante perceber que o não julgamento, digamos assim, eu vou dizer ao contrário, o julgamento é algo que impede a sabedoria, cria um obstáculo. Porque o julgamento vem de um ponto que realmente não é sábio, no sentido que é comparativo, que é dualista, que ah, pode levar a estar a denegrir uma perspectiva, uma noção. E também muitas vezes o julgamento vem acompanhado de uma certa identificação com a nossa própria personalidade e, portanto, identificação com a personalidade dos outros. Portanto, estamos a julgar os outros enquanto personalidade e estamos a defini-los enquanto personalidade. Isto é muito interessante nós percebermos, porque quando fazemos isso quer dizer que também nos definimos a nós próprios como personalidade e, portanto, criamos esta identidade estagnada que é boa, que é má, que é melhor, que é pior, e isso tudo não é nada. Isso tudo é algo que nos deixa completamente à parte do centro, da unidade, do amor, da luz, do fluir, porque criamos identidades estagnadas num mundo em que, na verdade, essas entidades são algo que flui, são fluidos, são movimentos. É um bocadinho como na física quântica, quando dizemos que não existem objetos, existem simplesmente o campo, da field, o campo, e sítios onde o campo é mais denso, que são supostamente os objetos. Quando nós pensamos desta forma, então imaginem como é que é ter esta noção, e não estou a dizer que esta noção é literal, mas pode ser. Como é que é ter esta noção em relação ao mundo, com o espaço e com as pessoas a movimentarem-se,
Se nós vimos isso só como condensações de energia a movimentar-se de um lado para o outro, vamos ser muito menos críticos, vamos ver muito mais os processos fluidos ou a fluírem, em vez de estarmos a apontar o dedo a pessoas como entidades específicas e imutáveis, digamos assim. E por conseguir também nos vamos ver dessa forma nós próprios, como uma entidade fixa. Não vou dizer imutável porque isso cara não. O fixo também supõe isso, não é? Mas é uma entidade fixa, mas que pode, se calhar até nos vemos a poder mudar e a poder melhorar, mas ainda nos vemos como uma entidade. Pode até mudar algumas características, mas continuamos a ver como uma entidade. E isso causa um obstáculo. Causa uma cristalização de algo que não flui dessa forma. Temos uma pergunta, uma questão mundana. Uma questão mundana. Como praticante budista que entende que deve ter desapego do mundo, posso conciliar uma intervenção política não por ego, mas por sentir que devo intervir no que considero ser benéfico? É um dilema que sinto entre intervir ou obstruir do mundo, entre ser ativo ou não. Nós estamos no mundo, portanto nós temos que agir naquilo que é o nosso âmbito. Vou repor. Nós podemos agir naquilo que é o nosso âmbito e se calhar devemos agir naquilo que é o nosso âmbito. As questões políticas são muito, principalmente hoje em dia, talvez são muito polarizadas e portanto parece que realmente é tudo muito uma questão do ego, não é? E em grande parte é claro que é isso que mais se sobressai, não é? Mas a questão política é uma questão de organização da sociedade, portanto supostamente é para ser algo, criar condições benéficas para a sociedade viver e evoluir. E, portanto, não tem absolutamente nada de mal a pessoa ser ativo. E são meios, podem ser meios realmente estranhos e difíceis e duros. E o importante é a pessoa não. Não é que a pessoa não possa ter um aspecto combativo, mas o importante é a pessoa não criar divisões. Ou seja, é claro que se a pessoa está-se a debater por uma facção política, digamos assim, ou um lado político, é porque acredita naqueles ideais e acredita que aqueles ideais são para melhorar o mundo. Não é? Temos que ver quão da nossa energia que pomos aí, porque a política é uma vertente da vida, às vezes muito enfatizada também pelos mídias, etc., e é realmente relevante em termos sociais, mas não nos desfaçamos da nossa integridade interior. Eu acho que isso é que é o mais importante de tudo. Muitas vezes vejo as pessoas até podem estar a agir por um ideal que é bom, que é positivo, mas passam a não olhar aos meios para atingir os fins, não é? E isso é muito decai muito a pessoa e a sociedade nesse movimento. Porque a pessoa passa a agir sem. Passa por cima da ética, passa por cima dos escrúpulos. E, portanto, aí os objetivos ou os propósitos até podiam ser bons, mas ficam soterrados, digamos assim, porque está-se a criar um movimento que ele próprio não é ético, não é benéfico. É como aplicar mentiras ou aplicar. O mundo é muito peculiar, não é? Ao longo dos anos nós vemos que houve movimentos e épocas em que se tiveram que matar pessoas para impor novos regimes, porque os regimes estavam, na altura, eram muito nefastos. E realmente houve alturas mais densas do mundo. Não estou a dizer que isso seria justificável, mas houve alturas mais densas. Hoje em dia estamos num ponto em que tudo isto é muito mais sutil, em que não podemos nos enganar nós próprios a dizer que podemos mentir e bater e matar, etc. e dizer que está tudo ok. É muito. Temos de ter cuidado. Estou a falar de uma forma mais densa, não é? Mas mesmo a nível dos pensamentos, muito interessante estar a debater-nos por algo no qual acreditamos e não criar o mínimo de pensamento negativo para com o oponente. Neste caso não é o inimigo, não é algo. Mas é as outras pessoas que pensam de outra forma. E perceber que tudo isto faz parte do jogo, não estou a dizer no mau sentido, do jogo da vida, do jogo social, do jogo político,
Mas realmente podemos, sim senhor, empenhar-nos. Não, eu vou dizer à pessoa assim, não perca esta sua sensibilidade interior que já tem, que já adquiriu. Não se perca nesse meio, mas se achar que deve intervir e agir e ser ativo. Todos nós somos ativos em diferentes frentes, não é? Há pessoas aqui que se calhar são ativos no meio do ambiente, no meio do direito, no meio da medicina, no meio da alimentação saudável, e portanto todos estes são contributos que são válidos. Eu ia dizer assim, tenha cuidado com o seu coração, para o coração não ficar moído, doído, denegrido, não é? Porque senão depois também o que sai daí também já vem com essa componente, não é? Então já estamos a transmitir algo que já vem com essa componente. Tenha cuidado para não chegar a esse ponto e tenta ver se há um equilíbrio saudável a manter. Como é que a compaixão ajuda e participa na prática da meditação? Ah, compaixão é uma expressão natural do coração desenvolvido, digamos assim. É uma das quatro Brahma-viharas, dos quatro moradias divinas, se quisermos pôr assim. São estados elevados emocionais também, mas emoções maduras, estados elevados emocionais. Diz-se moradias divinas porque quando temos um estado emocional, nós vivemos nesse estado emocional. E se ele for elevado, é divino, digamos assim, por isso é que se chama moradias divinas, moradias celestiais, se quisermos pôr assim. É algo que se vive neste âmbito, na Terra, não é? Não estamos a falar de outro mundo necessariamente. A compaixão, portanto, é uma expressão natural. Ou seja, quando mais desenvolvemos o nosso coração e quando mais desenvolvemos a nossa mente e a nossa compreensão da vida, a compaixão é algo que surge naturalmente. Estava hoje a falar com alguém em que a pessoa está a perceber que já não reage quando as pessoas a insultam ou quando lhe tratam mal, etc., porque percebe que isso. E isto depois, se calhar, fui eu a definir esse momento. Um, Porque nós percebemos que as coisas dos outros que nos fazem são dos outros, não são nossas. Portanto, nós não temos que agarrar nelas e fazer delas nossas. Mas mais do que isso, o que depois vem, logo a seguir, ou naturalmente, ou o que vem naturalmente com isso, é compaixão. Até vemos que os outros, se calhar, estão a sofrer e, portanto, estão-nos a maltratar, mas eles próprios não estão bem. Naturalmente é assim. Normalmente é assim. As pessoas maltratam-se umas às outras porque elas próprias não estão bem. Senão não o fariam. Não quer dizer que temos que ter compaixão, que temos que sentir compaixão. Não, é algo que vem naturalmente. Como é que ajuda? Ajuda porque a própria compaixão também depois vai imbuir o coração de uma qualidade benevolente, uma qualidade benéfica. É benevolente no sentido de traz bondade, etc., mas também é benéfica para o próprio coração. Como nós sabemos, quer com os avanços científicos, mesmo sem os avanços científicos, é algo que nós sabemos que as emoções que sentimos trazem bem-estar, trazem saúde, etc. E, portanto, trazem também abertura mental e abertura de consciência. É dessa forma que ajuda, a compaixão. E ajuda também a criar menos divisão. Quando temos compaixão, somos menos egoicos, ou estamos menos centrados no nosso ego também, naturalmente. Questão sobre não eu ou vacuidade. A maior parte do tempo temos a ideia de que somos alguma coisa. Boas pessoas, más pessoas, ansiosos. E quando vemos com a sabedoria possível ou maior atenção, percebemos que afinal não somos nada disso. E vem-nos a pergunta: afinal, quem sou eu? O que sou eu? E de algum modo sentimos-nos sozinhos e confusos. Afinal, era melhor não ter iniciado o caminho. Ahm, É interessante. Nós fizemos uma reedição de um livro que, quando viemos para Portugal, aliás, publicámos, é uma tradução. Antes de vir para Portugal, inclusive. O livro de antes tinha outro nome, hoje chama-se Ser Consciente, do Agente Sumedo. E eu lembro-me sempre de uma parte, vem na contracapa, vem atrás,
Fizemos uma nova edição agora. Pusemos nas prateleiras do mosteiro ontem. Na parte de trás vem algo como, em função do propósito do caminho e da meditação, algo que diz como já não nos sentimos como uma entidade isolada e alienada no mundo. Portanto, esta parte do algum modo sentimos sozinhos e confusos, na verdade, quanto mais vou avançar da prática, na verdade, menos sozinhos e confusos nos deveríamos sentir. Portanto, vamos aqui dar atenção aqui a esta parte. Porque aqui também é questão, quando nos veio a pergunta, afinal, quem sou eu ou o que sou eu, também é importante nós não. Se não temos a noção do que é que somos, não vamos criar mais um problema, entre aspas, não é? Não vamos ficar tristes por não ter essa resposta. É interessante olhar para esse ponto. O que é que vem quando surge essa pergunta? O que é que vem? Está a dizer que depois sentimos sozinhos e confusos, etc. Então vamos deixar que, se talvez a pergunta em banho-maria, não temos que pôr de lado, mas não vamos ficar na emoção que daí advém. Podemos olhar para ela, conhecê-la, compreendê-la e se calhar compreendê-la e ao olhar para ela percebemos que talvez exista, se calhar isso ainda está ligado com aquela questão que muitas vezes existe no caminho, que é sentimos a falta de algo. Sentimos a falta de estarmos ligados a algo. Está alguma coisa em falta, não é? Então vamos olhar para o que é que. Não vamos tentar colmatar essa falta com algo exterior, esse é o primeiro princípio, porque esse é o maior dos cadafalsos, não é? Tentamos colmatar esse sentimento de falta com algo exterior e vamos sempre nos afundando mais e mais na matéria, porque o algo exterior não é sustentável. Mas podemos exatamente perceber que estamos a começar a olhar para o caminho ou para o propósito a partir de um sentimento de falta. E a partir daí vamos estar sempre um bocadinho em falta, não é? Falta sempre alguma coisa. Vamos olhar para o que é que podemos cultivar. É isto que nós podemos fazer. O que é que nós podemos cultivar? Onde é que nós pomos a nossa atenção? Que é produtivo, que é responsável, que é consciente. O que é que nós podemos cultivar? Não nos podemos, não podemos exigir, temos esta resposta de sabermos o que é que somos. Não podemos exigir isso à vida. E é algo que se vai revelando, é algo que se vai concretizando, realizando, mas vamos olhar para o estado confuso. Isso é que é importante ter cuidado. Vamos mais uma vez dar a volta, olhar, passar para trás, olhar para o estado confuso, como ele estando aqui à nossa frente e nós estamos a olhar para ele. Vamos ver o que é isso, onde é que isso vem. Porque também percebemos que isso não é, vamos dizer assim, que não é verdade, que não é uma realidade em última instância. É verdade, não sei o que está a acontecer, mas em última instância é um estado. Não está solidificado numa entidade, mais uma vez. Eu sei que aqui voltamos ao não eu, e é mesmo isso. É por isso que é um caminho, de certa forma, posso dizer seguro, mas pode realmente levar a esta falta de chão, não é? Mas o trabalhar com a perspectiva do que é que nós não somos, do não eu, é seguro nesse sentido, não nos estamos a agarrar a algo. Depois se sentimos que ficamos sem chão, vamos se calhar atenuar um bocadinho. E também não nos vamos agarrar à noção de não eu. Atenção. É perceber o que é que nós não somos. Ok, não somos o cabelo. Desculpem, não tenho muito. Não somos o cabelo, não somos o dente que depois cai, não é? Somos a pestana que se calhar já caíram todas, já são estas, são novas, etc. E as células que também se renovam aparentemente. Não somos isso, as células da pele, a gente faz assim, vão para o chão, vão para o lixo. Somos isso, que está no lixo agora, que agora já são novos minerais, que já foram integrados pela natureza, que já cresceram plantas disso, e agora já são outras pessoas. Então esses pedacinhos da nossa pele agora que somos nós, estão noutras pessoas. Isso é aquilo não eu.
eu calculo que seja na continuação desta pergunta, falta a referência habitual, sim, e esta não é uma consideração pessoal, é uma questão genérica, fico contente. Calculei que fosse, mas fico contente. O aprofundamento do sentido de não eu implica um processo de luto relativamente ao eu? Implica. Implica, mas é como tudo. É como tudo. Quer dizer, pode implicar, vou dizer assim. Vou dizer, pode implicar. Mas porque é como. Sabe, quando temos uma realização em relação ao não eu, ou ao eu, existe uma morte, não é? Mas essa morte, como é algo que se dá naquele momento e é realizada numa determinada consciência, que normalmente acontece num processo consciente, de contemplação ou de meditação, é bem recebido, digamos assim. Naquele momento é bem abraçado. Não é quando alguém que nós morremos morre de repente, que nós conhecemos morre de repente, ficamos mais abalados, não é? Mas este processo é um processo, quando eu, digamos, ou quando nós morremos pelo sentido de eu, se quisermos por assim, é mais. É, é um processo mais gradual, mais conhecido, digamos assim, mais consciente que se passa nesta estrutura, nesta dinâmica. E muitas vezes isso acontece e há uma felicidade quando isso acontece. Depois, com o passar do tempo, muitas vezes realmente pode haver uma questão da pessoa não ter um sentido de falta referência habitual, não tem aquela. Nós podemos gostar do nosso eu, da nossa personalidade, e depois percebemos que não somos isso, então pode haver esse processo de luto. Mas e se existe um sentido de luto, é para ser vivido. Mas o resultado disso, ou mesmo que haja um processo de luto, há constatação que nós nunca fomos aquele eu. E, portanto, aí, ao constatarmos isso, existe mais uma libertação. Afinal, nós não perdemos nada porque nunca tivemos nada. Isto põe-se um bocadinho em relação também aos entes queridos e aos animais de estimação, etc. Não é? Quando nós percebemos que realmente nunca fomos donos, digamos assim, de alguma coisa. Há ligação emocional, há ligação de amor, obviamente, não é? Portanto, nós sentimos a falta quando alguém parte, quando parte algo que nós gostamos, é natural. Mas quanto mais temos esta noção, este aprofundamento, não é algo que temos que martelar dentro da cabeça, que não somos donos de nada, é algo, é uma constatação que vamos efetuando. Quanto mais temos essa realização, mais aceitamos, mais vemos como é. E realmente nós nunca fomos este eu com que estamos habituados a identificar desde que somos pequenos. E, mais uma vez, a identificação não é uma coisa negativa em si, é uma coisa que faz parte, é uma coisa que teve que fazer parte. Sou psicólogo e todos os dias estou em contato com um sofrimento muito grande das pessoas e por vezes sinto-me muito intranquila e veio o receio de poder não estar tão disponível e vazia para estar apenas. Como posso fazer melhor? Como me preparar para acolher de forma tranquila? Eu calculo que os psicólogos tenham, quer dizer, eu sei que têm, uma formação também neste sentido de não agarrar para si as questões dos pacientes e de não. E eu sei, inclusive, que existem certas práticas de, no fim das sessões, a pessoa deixar ir ou ter um momento para si, para perceber se aquelas emoções estão presentes em si ou não, se ficaram restícios, digamos assim, da história. Quer dizer, fica sempre alguma coisa, não é a mesma coisa. Estamos com um paciente durante uma hora que tem uma questão difícil, não é a mesma coisa do que estamos a olhar pelo mar durante uma hora. Tem efeitos diferentes e, portanto, não podemos ignorar. Aqui o que podemos fazer de uma forma mais técnica é realmente darmos espaços neutros. Porque às vezes tentamos, para não sentir isso, tentamos repor isso com algo positivo, mas às vezes estamos a encher mais ainda, digamos assim. E como falo aqui do vazio, é importante dar espaços neutros. Isto é uma forma técnica, digamos, de nos lidarmos com isto. Depois eu diria que aqui realmente entra muita questão da impessoalidade. Entra muito a questão da impessoalidade no sentido de impessoalidade no sentido de sentir-se um bocadinho como algo
as coisas passam por si, mas realmente não tem que ficar como parte integrante sua. Eu acho que é um processo também de esvaziar a mente. Tudo isto que temos estado a falar é válido, na verdade, para esta pergunta, para esta resposta. Inclusive a parte do início mesmo da meditação, da respiração, etc. É tudo válido para aqui. E, e eu acho que uma parte importante a ser lidada com é a parte do medo disto acontecer. Na verdade, isso é uma parte muito importante, porque quando nós temos medo, também estamos a agarrar. Se ainda bem que o medo seja justificado, porque eu percebo que a pessoa não quer estar quer estar mais disponível, quer fazer o seu trabalho melhor também, não é? Mas a questão do medo, e fala aqui em receio, é se calhar a parte para a qual olhar, e a parte da intranquilidade. Vamos olhar para essa parte como objeto, digamos assim, de contemplação e meditação. Com sentir-se intranquila e com receio, perceba de onde é que isso vem. Imaginemos que o receio vem de uma parte benéfica, de certeza. Da pessoa sei que quer ser melhor e quer estar à altura. Mas imaginemos que o receio vem também da parte do ego, da personalidade da pessoa que quer ser capaz e de ser bem, os outros gostarem dela, gostarem do trabalho dela. Vamos só dar aí uma noçãozinha para ver o que é que está aí por trás desse receio. Não estou a pôr para baixo, digamos assim. Vamos só olhar para isso e ver o que é que está por trás desse receio. Porque, num certo sentido, podemos dizer assim, vai estar como for estar, não é? Portanto, estar intranquilo ou com receio não vai ajudar, não vai ajudar por si, até pode criar mais uma cristalização desses sentimentos. Portanto, vamos olhar para essa intranquilidade. E quando olhamos para a intranquilidade pode ser também o oposto da equanimidade. Então, o que é ser equânime aqui? Equânime para consigo própria, equânime para com os outros, não é indiferente, já sabe, né? A equanimidade é estar em sintonia com o que está a acontecer, mas não se abalar, de certa forma. E, portanto, mas vamos fazer isso para consigo próprio também. Se está intranquilo, ok, então como é que eu tenho equanimidade perante esta intranquilidade? Parece quase um paradoxo impossível, mas não é. Se vem receio, ok, acatar o receio, mas não, porque nós vamos lutar contra o receio, vamos criar uma bola, não é? Eu venho receio, ok, estou a notar o receio, vou deixar ir o receio, o que é que fica? Como é que eu faço este processo? Como é que me sinto? Mas eu quero ser uma boa profissional mesmo. Ok, como é que eu contraponho? Como é que eu coordeno isto? Ok, estou-me a sentir insegura, ok, vou olhar para a insegurança. É a forma, porque senão vai ter. Acaba por ser esta a forma de esvaziar. De certa forma, esvazia-se daquele eu que está preocupado, etc, etc. Acaba por ser uma das formas. Assim fazemos o nosso processo psicoterapêutico, supervisão, intervisão e cuidados, mas ainda assim. É interessante. Todas as nossas funções, tarefas, todos os nossos meios podem ser uma muito boa forma de introspecção, de nos compreendermos nós próprios e, por conseguinte, compreendermos os processos da vida. Vamos só fazer o nosso momento de introspeção. Está aqui uma pergunta comprida, desculpe, não vi. No domingo passado estive no Mosteiro da Meditação da Tarde, muito benéfica e inspiradora. Na sequência da meditação, a caminhar, encontrei no Bosque dos Carvalhos 2 cadeirões de madeira. Fiquei curiosa para saber qual o seu significado. Grata também pelo livro que trouxe sobre o Dharma de Ajahn Chah, abrir logo naquela citação do lago no meio da floresta. Claro, tranquilo, profundo. Os cadeirões que viu são cadeirões de meditação. São sítios para as pessoas se sentarem, ou seja, esse trilho que percorreu cá no mosteiro, um valezinho que há ali, não é? E um dos cadeirões já havia e estava a ficar danificado. Eu pedi a um dos monges para recuperar. O monge é excelente, fez um trabalho excelente, não só recuperou, como fez outro melhor ainda. Então, e as pessoas têm apreciado muito os cadeirões, porque é um sítio, às vezes está tudo molhado, a pessoa não se quer sentar no chão, etc.
Os cadrões são uma forma da pessoa estar ali, quer a ler, quer a contemplar. É isso. As pessoas têm gostado muito dos cadrões. Aliás, eu devo dizer que esse monge já fez mais uns. Eu acho que ele disse que ia fazer mais 10 bancos. Portanto, precisamos ter bancos em cima da dama para as pessoas estarem a contemplar, descansadas. Tudo bom, muito boa semana para todos. Vamos só fazer o nosso, o nosso recolhimento durante um bocadinho. Toda força para tudo.